Estou voltando ao lugar do recomeço. Estou voltando ao lugar onde eu me rendo. Toma-me, isso é tudo que sou. E as palmas! Vamos celebrar a Ele. Estou voltando ao lugar de liberdade, onde o teu coração bate por mim. Toma-me, isso é tudo que sou. Pega suas mãos e diga: jamais nos deixará de amar. Pra onde fugiremos? Jamais desistirá de nós. Ouço o céu declarar que vem um novo tempo. Que vem um novo tempo sobre a sua vida. Toma-me, isso é tudo que sou. Quantos estão felizes aqui nessa manhã? Jamais nos deixará de amar. Pra onde fugiremos? Não, jamais nos deixará de nós. Ouço o céu declarar que vem um novo tempo. Você crê que o novo de Deus está chegando sobre a sua vida? Pega as suas mãos aos céus onde você está e vamos fazer uma linda festa neste lugar. Eu viverei e dançarei diante de Deus. Eu viverei e dançarei diante de Deus. Diante de Deus. Sobre as nossas vidas, o nome de Deus. Eu viverei e dançarei diante de Deus. Eu viverei e dançarei diante de Deus. Diante de Deus. Diga, diante de Deus. Onde está o grito da igreja do Senhor? Oh, Ele jamais nos deixará. Essa é a promessa do Pai, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Quantos podem erguer as suas mãos aos céus onde você está e libere o seu brado de júbilo ao Senhor? Mesmo se pelo vale eu passar, tua mão me guiará. Mesmo se pelo fogo eu passar, tua mão me guiará. Doce amor, gente, que me abraçou, revelando seu perdão. Jamais me abandonará, mesmo no vendaval. Eu posso crer e descansar.
mãos e diga: tua mão me guiará. Doce amor, gente, que me abraçou, revelando seu perdão. Jamais me abandonará, mesmo no vendaval. Eu posso crer e descansar. Jamais me abandonará, tu és sempre fiel. Eu posso crer e descansar. Jamais me abandonará. Monte ou no vale, me acompanhará. Me levas pelas águas, por onde irei. Quero te convidar a cantar estas verdades. No monte, vale, me acompanhará. Me levas pelas águas, por onde irei andar. Doce amor, gente, que me abraçou, revelando seu perdão. Jamais me abandonará, mesmo no vendaval. Eu posso crer e descansar. Doce amor, gente, que me abraçou, revelando seu perdão. Jamais me abandonará, mesmo no vendaval. Eu posso crer e descansar. Erga as suas mãos ao céu e diga: abandonará. Tu és sempre fiel. Eu posso crer e descansar. Jamais me abandonará. Tu és sempre fiel. Eu posso crer e descansar. Jamais me abandonará. Em todo tempo Ele está comigo. Em todo tempo Ele está comigo. O seu amor me encontra. No monte ou no vale, o seu amor me encontra. Oh, Ele me ama. Oh, Ele me ama. Ele me ama.
pode erguer suas mãos onde você está. Eu sinto o Espírito Santo trazendo convicção sobre o amor do Pai por nós. Sobre o amor do Pai por nós. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Vou dizer: somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Vamos lá, diga! O céu se une à terra com um beijo apaixonado. O coração dispara. Não temos tempo pra perder com ressentimento. Glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado Deus, porque o Senhor está aqui nesse lugar, Deus, o Senhor está na casa de todos que estão nos assistindo. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és adorado, ó Deus. Nós te amamos, ó Deus, e para sempre te amaremos, ó Deus. Grande és Tu, Deus, para onde nós iremos? Pois somente o Senhor tem palavras de vida eterna, Pai. Venha, Deus, venha transformar nossas vidas, ó Deus. Venha transformar a vida das pessoas que estão nos assistindo nesse culto, ó Deus. Venha com uma palavra, Deus. Venha, Deus, mostrar para nós quem és Tu, Senhor. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, através do poder que opera em cada um de nós. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Santo, santo, santo és o Teu nome, Deus. Tu és lindo, nome sobre todo nome. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Obrigado, porque quem está em Ti não há condenação. Quem crê no Senhor se sente liberto, porque o Senhor nos libertou naquela cruz do Calvário. Hoje nós temos acesso direto a Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. E para sempre nós Te amaremos, ó Deus, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao culto online da Paz Church em Florianópolis. Que alegria ter vocês aqui conosco. Que bom, que bom, que bom. E eu quero encorajar você aí, quem não curte o nosso canal, que não segue, por favor, siga o nosso canal, curta esse culto e compartilhe com os seus amigos. Eu tenho certeza que não somente a sua vida, mas de todos os seus amigos serão ricamente abençoados em nome de Jesus. Você é uma peça importante para nós. Nós te amamos em nome de Jesus. Fique agora com a nossa Agenda da Paz. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui falar para vocês da nossa agenda. E terça-feira temos a nossa terça live, que acontecerá às 20 horas presencialmente aqui na igreja. E após a terça live, estamos fazendo uma convocação para você que é voluntário, estar reunindo junto com o pastor Jairo. Então não fica de fora da terça live e da reunião que vai ter também. Domingo será um culto especial de Santa Ceia, um momento onde a gente vai renovar nossas alianças com Deus, com a nossa família e com nossos líderes. Lembrando também, 10 de julho, temos o Paz na Roça. Vai ser muito legal. Brincadeiras, comidas típicas. Então, não fica de fora. Já marca aí na sua agenda para você participar do Paz na Roça. E lembrando para vocês que todas as quartas e quintas temos os nossos
Life Groups. E se você não participa de um, te convido a estar participando de um. É muito legal estar em comunhão com nossos irmãos durante a semana. E nossos 3 cultos acontecerão normalmente às 10 horas da manhã, presencial e online, e à noite também às 19 horas. Certinho? Não fica de fora dos nossos cultos e nossas programações que está acontecendo na igreja. Segue a gente lá no YouTube, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe vocês e tenha uma ótima semana. Uau, quantas coisas maravilhosas, você não pode ficar de fora. Se você puder estar vindo em nosso culto de celebração presencial, também vai ser uma bênção. Você é uma bênção em nome de Jesus. Queridos, bem rapidinho, nós temos aqui um momento de dar com alegria. Eu quero ler com vocês em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim o Senhor: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Diz assim a palavra de Deus. Querido, quando honramos ao Senhor com os nossos recursos, com a melhor parte que produzimos, isso agrada o coração de Deus e demonstra o quanto somos gratos por tudo que Ele faz por nós. Essa atitude de honra nos traz alguns benefícios. Quais benefícios? Seus celeiros serão fartos. Sabe o que significa isso? A Bíblia diz que Ele suprirá todas as suas necessidades básicas. Ou seja, a sua despensa sempre estará cheia. Ele sempre vai te dar algo para te sustentar. Não vai faltar o dinheiro do aluguel, não vai faltar nada na sua vida. Por quê? Porque você está honrando ao Senhor e você crê nele, você confia nele. E diz também a Bíblia aqui que os seus tonéis transbordarão de vinho. Vinho fala sobre recursos financeiros, ou seja, os seus negócios vão prosperar. Se você é um profissional liberal, vai vir muitos clientes. Se você é um empregado na CLT, você vai ser promovido, porque Deus, Ele está procurando na face da terra pessoas que honrem Ele com seus recursos. E Ele quer confiar a riqueza dEle na mão dessas pessoas. Honrar o Senhor é dizer para Ele: Senhor, eu confio em Senhor, e tudo que eu tenho é o Senhor que me dá. E eu quero encorajar você a honrar o Senhor com os seus recursos, com as suas primícias. Como, Tiago? Através do nosso Pix, da nossa transferência bancária, já está aparecendo aí para você. Não deixe essa oportunidade passar, de honrar ao Senhor com os seus recursos e com as suas primícias, de tudo que tu recebe. Amém, queridos? Eu vou estar orando, ao final da oração vamos ter um tempinho, e eu tenho certeza que você é um cara que gosta e ama de honrar, e vai honrar o teu Deus, o teu Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, Deus, de te honrar, Deus. Que privilégio, ó Deus. Obrigado, Jesus, porque tudo que eu tenho é o Senhor que me dá. A saúde que eu tenho para ganhar os meus ganhos é o Senhor que me dá. O trabalho que eu tenho é o Senhor que me dá. Então nós queremos honrar o Senhor, Deus, com os nossos recursos, ó Deus. Eu quero honrar o Senhor. Nós iremos honrar o Senhor. E o Senhor vai... O Senhor não precisava, mas o Senhor mesmo assim nos honra, Deus. Mesmo assim o Senhor nos abençoa quando nós honramos. E o Senhor diz que os nossos celeiros serão fartos. Os nossos lagares transbordarão. Obrigado, Jesus, pela sua fidelidade conosco. Em nome de Jesus. Oferte, dizime na casa do Senhor. Louvamos ao Senhor, nós oramos,
nós contribuímos e honramos na casa do Senhor. E agora eu quero convidar você, sabe, não deixe nada tirar sua atenção, nada, porque nós agora iremos receber a palavra de Deus com o nosso pastor Jairo, e eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida, e de quem você compartilhar, para quem você compartilhar, também irá ser ricamente abençoado. Fique agora com a palavra de Deus. Olá, Paz Church, que alegria, que gostoso, mais um culto de celebração. Como já foi dito, sejam bem-vindos, vamos glorificar, vamos festejar com os nossos entendimentos abertos para receber a palavra de Deus. Quero pedir, que todos possam tomar os seus lugares, acomodar-se, porque nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. E é importante que você esteja pronto para receber. No domingo passado, ou seja, no culto passado, nós iniciamos uma palavra. Eu gosto muito de mensagem continuada, dá para aprofundar mais, dá tempo da gente aprender um pouco mais sobre o tema. E o nosso tema é: venha o teu reino. Venha o teu reino, é aquela palavra de Jesus. Quando ele nos ensinava a orar, ele pega ali trecho daquela oração modelo, ele está dando um modelo de oração, e ele diz então nesse texto de Mateus capítulo 6, ele diz assim no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus está nos ensinando um modo de vida, Jesus está nos ensinando uma maneira que nós devemos praticar. Infelizmente, muitas pessoas, elas acham que venha o teu reino, é como se algo mágico viesse sobre a cabeça dela, e na realidade não é isto. No momento em que eu entrego a minha vida para Jesus, no momento em que eu me lanço na prática da palavra, eu me torno um agente do reino, eu me torno agora alguém que vai desenvolver a cultura de Deus, a cultura do céu, e a vontade de Deus lá no céu vai permanecer, ou seja, vai estabelecer aqui na terra através da minha vida. Eu vou ser um agente da plantação do reino aonde eu vou. Então ele diz: vem o teu reino. Você precisa chamar o reino, ou seja, viver isso, a cultura do céu, a vontade de Deus, o governo de Deus na sua vida, para que a vontade de Deus que está lá no céu estabeleça aqui na sua vida, através de você. Como é que o reino de Deus vai chegar aos quatro cantos da terra? Através da minha vida, através da sua vida. Nós somos agentes do reino, levando a palavra para outras pessoas. Outros vão também sendo transformados em agentes do reino, e isso vai fazendo uma diferença muito grande. Deixa eu contar rapidamente aqui um fato que aconteceu muitos anos atrás no Império Romano. O Império Romano saía tomando outras nações. Então saía através do seu forte exército. Então eles invadiam aquela nação e passavam a dominar sobre aquela nação. Só que eles aprenderam a partir de um período que só tomar aquela nação não era suficiente. Eles tomavam aquela nação, mas com o passar de um período, aquela nação, eles iam criando grupos, motins, e iam se unindo, e com o tempo eles conseguiam expulsar o exército romano e ganhar a independência. Então o imperador romano, através da sua igreja, através da sua equipe, ele desenvolve então um plano. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos levar a cultura de Roma para essa nação que nós tomamos. Então eles pegavam famílias que tinha a identidade romana, aquela família que era romana de coração, era romana mesmo em todas as práticas. Então o Império Romano contratava essas pessoas, pagava elas, essas famílias, e essas famílias mudavam-se para aquelas nações que o Império Romano tomava, para fazer com que a cultura de Roma fosse desenvolvida ali.
para que as pessoas chegassem ali, né, morando naquela cidade, vestindo as roupas de Roma, comendo a comida de Roma, os costumes de Roma, fizesse com que as pessoas daquele lugar começassem a desejar e a querer ser cidadãos romanos. Olha a estratégia do imperador romano, do Império Romano. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que a igreja, nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos os influenciadores, os transformadores. Nós somos aqueles que geramos na vida das pessoas uma paixão pelo reino dos céus, um desejo pelo reino dos céus, pela cultura dos céus, pela prática do reino dos céus. Então é esse o plano de Jesus, e por isso que ele fez essa obra em nós. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 13, diz assim: e ele nos libertou do império das trevas. Ou seja, nós éramos cativos, estávamos presos no império das trevas, e ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino. Diga assim, para o reino. Então nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Fomos transportados para lá, para esse reino, para viver agora como cidadãos do reino, agentes do reino, plantadores do reino. Mas para isso, nós precisamos nos adaptar à cultura do reino. Nós precisamos viver na vontade de Deus, na cultura de Deus, naquilo que Deus estabelece no seu reino, para que possamos viver, para que possamos praticar. O profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído. Ou seja, o povo de Deus, ele não está falando com incrédulos, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, quando nós entendemos a nossa postura, a nossa posição, a nossa atitude, tudo fica mais fácil. E infelizmente, uma das áreas, que é o que nós estamos falando, a área financeira, muitas pessoas que já entregaram a vida para Jesus, elas acabam vivendo na cultura do mundo, a cultura do individualismo, na cultura da mesquinharia, na cultura em que cada um cuida da sua própria vida, e eu não tenho nada a ver com a vida do outro, na cultura do foco no dinheiro, na cultura da pessoa pensar só em si, nessa cultura da miséria, do fracasso, na cultura de uma grande parte da população global morre de fome, e outro tem tanto dinheiro e tal. Então esta cultura, de um certo modo, acaba nos influenciando, e nós não percebemos isso. Isso é tão sério, mas tão sério, que Jesus gastou 30% do seu ministério só ensinando sobre dinheiro. E não ensinando sobre dinheiro na visão humana, nessa visão terrena. Não, numa outra visão, numa outra dimensão. Jesus ensinou sobre dinheiro numa contracultura, a cultura terrena, numa outra visão. Jesus ensinou, inclusive, ele até nos ensina um segredo muito chave. Ele diz: só tem como você viver a cultura do céu se você romper com um espírito chamado Mamon. Esse espírito, ele tem manipulado a mente de muitas pessoas. E ele diz aqui em Mateus capítulo 6, você pode acompanhar esse texto comigo, em que ele explica sobre quem é esse Mamon, quem é esse espírito. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Numa outra versão mais traduzida, os autores colocaram a palavra dinheiro, mas na realidade não é o dinheiro. Jesus falou exatamente desse espírito que, de forma geral, os estudiosos acreditam que era um Deus que na Síria na época era adorado, ou seja, um falso Deus chamado Deus da riqueza. Então esse Mamon, ele era considerado, claro, o Deus da riqueza para aquela crença, para aquelas pessoas. E Jesus então ele diz assim: esse Deus
falso, chamado Mamon, que é considerado o Deus da riqueza. Ele está querendo concorrer no seu coração, e você não pode servir a Deus e a Mamon. Você tem que saber separar isso e colocar o teu coração só em Deus. É o que Jesus está explicando aqui. Então, Mamon é um espírito. É um espírito que repousa, influencia e governa sobre o dinheiro. Ele quer governar a nossa mente, nosso coração e nossa vida. Então, como é que ele governa? Eu expliquei bastante disto no domingo passado, no culto passado. Então, ele usa estratégias para fazer a gente entender ou praticar, ou seja, um sistema de crença que o dinheiro é a razão da nossa vida. O dinheiro tem que ter a prioridade. O dinheiro é tudo. Pastor, sabe que ganhar dinheiro é a minha prioridade de vida. Não há nada mais importante. Quantas pessoas estão seduzidas por esse modelo de vida, onde ganhar dinheiro, o dinheiro se torna a razão da vida dela. E isso é tão errado, mas tão errado, tão errado. O dinheiro nunca será a solução dos seus problemas, mas Deus sim será a solução dos seus problemas. Deus é a verdadeira solução. Nunca, jamais o dinheiro. Toda pessoa que põe o coração no dinheiro, que o dinheiro se torna a razão da vida dela, vai ter muito sofrimento. E nós vamos falar disto hoje. E eu quero que você receba esta palavra com o coração aberto e que você entenda. Então eu quero começar nesta parte de hoje, que é o segundo ponto dessa palavra, fazendo a seguinte pergunta: o dinheiro é mau em si? O que você acha? Você acha que o dinheiro em si é mau? Se eu pegar, por exemplo, aqui esta nota de R$100, quando você olha para mim com esta nota de R$100 na mão, o que você diria para mim? Quando você me vê com essa nota de R$100, você diria: pastor, solta isso daí, isso é maldito, não joga isso fora, você não pode estar com essa nota de R$100 na mão. Você falaria isso? Ou você olharia para mim desse jeito, porque eu estou com essa nota de R$100 na mão? Não. Então, é o dinheiro que é mau? É o dinheiro que é mau? Não. Talvez até alguém aqui não falou porque ficou um pouco tímido, mas alguém até pensou: pastor, pode mandar para cá, faz igual o Silvio Santos aí, faz um aviãozinho. Então, ou seja, é o dinheiro que é mau? Não, não é o dinheiro que é mau em si. Então a questão não está no dinheiro. Agora, o que eu faço com esse dinheiro? Aí sim, isso é que vai definir quem eu sou. Isso vai definir. O dinheiro é neutro. O que determina se ele vai ser bênção ou maldição é a atitude que nós temos em relação a ele. É atitude. Então ele pode ser bênção. Se eu usar esse dinheiro aqui para levar minha esposa numa pizzaria agora depois do culto, e nós desfrutarmos lá de uma boa pizza, vai ser bênção ou maldição? Bênção. E como vai ser bênção? Mas se eu pegar esse dinheiro, gostei do bênção bem alto aí, viu amor? Agora, se eu pegar esse dinheiro e eu usar, por exemplo, para comprar drogas, ele se tornou bênção ou maldição? Se eu usar esse dinheiro agora é para uma atitude de avareza, é maldição. Então vai depender o que eu faço com esse dinheiro. É mais ou menos como acontece com a internet. A internet é bênção ou maldição? Depende. Através da internet, muitas pessoas estão recebendo a palavra de Deus. Quantas pessoas estão sendo abençoadas através da internet, sendo curadas, entregando a vida para Jesus, sendo salvas através da internet. Mas a mesma internet que leva a bênção de Deus para as pessoas, leva também maldição. Quantas pessoas se tornaram viciadas em pornografia através da internet? Quantas pessoas cometeram suicídio através de influências da internet? Então, ou seja, não é o dinheiro, é o que eu faço com o dinheiro. É de que maneira eu vejo e eu trato essa questão do dinheiro. Então o dinheiro não é nem intrinsecamente, nem inerentemente mal. Não é. Agora, tem um princípio.
o que ganha o teu coração, o que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. O que tem ganhado a sua atenção? O que tem prioridade na sua vida? Qual é a sua prioridade? Se a sua prioridade é o dinheiro, então eu sinto muito te informar, o Mamon tem conseguido uma missão na sua vida, e você precisa romper com isto e quebrar isso. Eu aplico muita fé, que nenhum membro desta igreja, mas nenhum membro dessa igreja está sob influência de Mamon. Mas eu sei que há tantas pessoas aí fora, tantas pessoas que estão dominadas por Mamon, que por causa do dinheiro elas fazem qualquer coisa, elas são capazes de fazer qualquer coisa. Tem pessoas que matam a outra por dinheiro. Você vê aí notícia de crime que uma matou a outra por R$30, por causa de míseros R$30. Ou seja, pessoas prostituem por dinheiro, pessoas roubam, pessoas praticam coisas tão horríveis, porque estão dominadas por esse algo aí chamado Mamon. E o Mamon usa o dinheiro como uma ferramenta de escravidão, de subjugo na vida das pessoas. E quando é que o dinheiro se torna o Mamon? Quando é que o dinheiro amarra, acorrenta? Quando a pessoa passa a amar o dinheiro, ela se torna gananciosa, egoísta, ela passa a viver agora sob a cobiça. Então ela está acorrentada. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículos 9 e 10, ele explica para nós de forma muito clara, mas muito clara essa palavra. Ele diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos. Ou seja, aquelas pessoas que estão desesperadas, elas querem dinheiro, e querem dinheiro, e querem dinheiro. Então ele diz: os que querem ficar ricos, elas caem nesses desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a questão não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É quando o amor ao dinheiro está atuando no coração das pessoas. Existem pessoas ricas que amam o dinheiro, mas existem pessoas pobres que nem têm dinheiro, mas amam o dinheiro. Então não é se ela tem muito ou ela tem pouco, é o amor que ela tem pelo dinheiro. É isso. Então ele está dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o amor ao dinheiro é a raiz da violência, é a raiz do roubo, é a raiz do sequestro, é a raiz da prostituição, é a raiz de todos os males. Então ele está explicando como é sério isso daqui. E ele continua dizendo: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, diga comigo, cobiçarem, é a cobiça, ela quer porque quer, e ela quer porque quer o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então aqui está uma chave que a palavra de Deus traz para nós: cuidado, o dinheiro não é mau, mas se você amá-lo, ele vai ser mau, ele vai ser uma corrente que vai subjugar a sua vida. Então não é uma questão de ter muito ou pouco. Jesus diz em Lucas 16, no versículo 10, ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E ele explica: e quem é fiel? A pessoa que tem pouco e ela é fiel, ela vai ser fiel mesmo com pouco. A pessoa que é infiel no pouco, também vai ser infiel no muito. Então a questão não é o muito ou pouco, é de que maneira ela está lidando com esse algo que tem o seu risco, tem o seu perigo. Cuidado. Aí vem um conselho que eu quero te dar: como derrotar Mamon? De que maneira nós podemos derrotar esse espírito que tenta nos aprisionar
usando o dinheiro como uma seta. De que maneira nós podemos derrotá-lo? Existe uma estratégia. Primeiro ponto: se você quer de fato e de verdade derrotar o mamon, você precisa honrar a Deus com o dízimo. Deus teria tantas maneiras, mas tantas maneiras, tantos modos de manter a obra dele. Por exemplo, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, Satanás disse assim para Jesus. Jesus estava há 40 dias sem alimento algum. Satanás diz assim para Jesus: se você quiser, você pode transformar essa pedra em pão. O que Jesus respondeu para Satanás? Jesus respondeu: não, eu não posso transformar pedra em pão. Ele disse isso? Não, ele disse: nem só de pão vive o homem. Jesus poderia transformar pedra em pão? Sim ou não? Sim, ele poderia transformar pedra em pão. Quando o povo estava no deserto, Deus fazia todo dia cair maná, uma semente parecida com a semente de coentro, em que com esta semente moída, eles faziam uma espécie de uma farinha, e faziam então bolos para comer. Essa semente, esse maná caía do céu, não vinha de uma planta terrena, não, caía do céu, uma quantidade de maná, que eles juntavam, moíam e faziam bolos para comer. Passaram anos comendo o maná que vinha do céu. Deus poderia enviar do céu hoje sustento para que a igreja pudesse ser financiada e enviar missionários para o mundo inteiro e plantar igrejas para todos os lugares. Deus poderia mandar do céu, sim ou não? Sim. Deus poderia fazer toda semana aparecer aqui, ó, bem no local do púlpito aqui, aparecer um lingote de ouro de 1 quilo. Toda semana nós chegamos aqui, está aqui um lingote de ouro de 1 quilo, para nós então transformarmos esse ouro em recursos e pagar tudo e fazer toda a obra de Deus. Deus poderia usar isso, mas Deus, Ele queria nos livrar desse espírito. Então o dízimo é uma estratégia que Deus criou para que nós não sejamos escravos desse espírito. Então nós não podemos olhar para o dízimo como se fosse um dinheiro que nós estamos dando para alguém. Não, pertence a Deus, é parte daquilo que a gente ganha que pertence a Deus, como honra que nós damos a Ele. Olha o que no livro da sabedoria diz. Leia esse texto comigo, Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Isso aqui está no livro da sabedoria. Deus coloca isso como sabedoria para nós. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então, o dízimo é honra ao Senhor. Quando eu entrego o dízimo, eu estou honrando a Deus. Eu estou honrando e eu estou dizendo para o mamon: o dinheiro não é a causa da minha vida. O dinheiro não é o motivo da minha existência. Eu não estou aqui para isso. O meu coração não pertence ao dinheiro, meu coração pertence a Deus. O centro da minha vida é Deus. Então por isso que o dízimo se torna uma chave para que eu esteja liberto desse espírito chamado mamon. Então eu entendo que eu preciso honrar a Deus, e de gorjeta, porque Deus não precisa me retribuir com nada, Ele é Deus, Ele é Deus. E nem eu devo fazer por causa disso também. Mas de gorjeta ele diz assim: e os seus celeiros fartarão e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Eu ainda vou de gorjeta, eu vou manter bênção sobre a sua vida. Mas o teu coração não pode ser de uma troca, de uma barganha. Eu vou ser dizimista para Deus me dar isso. Aí é troca, é barganha. Não, o teu coração deve ser: honre ao Senhor. Na realidade tem uma discussão por aí, o pessoal faz uma discussão: o dízimo é da lei, não é da lei, e na graça tem que dar o dízimo ou não tem que dar o dízimo. Na realidade, isso tudo é balela, não tem nada a ver com lei ou não lei. Quando Abel entrega a primícia da sua renda, lá em Gênesis capítulo 4,
Que lei que havia? Quando Abraão entrega para Melquisedeque o dízimo do que ele ganha naquela guerra, que lei que havia? Quando Jacó diz, certamente de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo, qual lei que havia? Não havia nenhuma lei. Então não tem nada a ver com lei, tem a ver com princípio de honra. Repita comigo assim, diga princípio de honra. O que é isso? É um reconhecimento. Quando eu recebo o meu ganho, e eu primeiro separo, primeira parte, é primícia da renda, eu pego a primícia da renda, a primeira parte da renda, e eu ofereço ao Senhor, para que a obra dele seja financiada. Sabe o que eu estou dizendo? Eu reconheço que não foi por minha força, por minha inteligência, por minha capacidade, que eu ganhei isso daqui. Eu só ganhei isso daqui porque o Senhor me ajudou. O Senhor me ajudou. É um reconhecimento. Eu estou honrando. É como eu faço com meu pai. Eu faço com meu pai. Eu digo para o meu pai. Quantas vezes eu disse para o meu pai: pai, olha, se não fosse a sua ajuda, as suas correções, os seus ensinos, se não fosse tudo que o Senhor fez, eu não estaria aqui, pai. Quantas vezes eu ajudei meu pai, quantas vezes, me lembro, nada, não tem nada a ver com para minha glória, nada disso, mas eu me lembro que o meu pai estava num momento que ele estava precisando de uma ajuda financeira, e na época, eu me lembro que eu vendi um carro que eu tinha, e doei o dinheiro para que o meu pai pudesse financiar aquele negócio que ele queria fazer. Eu fiz aquilo com tanta alegria, mas foi tanta alegria para mim, porque eu queria honrar meu pai, porque quantas vezes o meu pai investiu na minha vida, o meu pai me ajudou tanto, e me ajudou tanto, investiu tanto, então fazer aquilo era só uma questão de honrá-lo por tudo, reconhecimento, o dízimo é reconhecimento, então eu reconheço, a segunda coisa, dentro desse ponto aqui, como que eu posso derrotar esse espírito maligno aí chamado mamão? Como que eu posso derrotar ele? Acumule tesouros lá no céu. Acumule tesouros no céu. Satanás trabalha, esse espírito mamon, que é um espírito que faz parte, aí claro, desse exército satânico, ele trabalha para a gente focar só aqui. As pessoas dão tudo, mas dão tudo para possuir bens aqui, para aqui conquistarem as coisas. Elas gastam toda a sua energia, todo o seu tempo, porque elas querem a posição, o bem, elas querem aquilo aqui na terra. Só que eu digo uma coisa para você: a vida aqui na terra, se ela for muito longa, vai ser de 120 anos. O que são 120 anos comparado à vida eterna? O que são 120 anos comparado à vida eterna, meu irmão, minha irmã? Não é nada. Então falta às vezes, não é para você que eu estou falando isso daqui, é para que você seja um agente de Deus para ajudar outras pessoas, porque eu sei que você já entendeu isso daqui, mas falta para essas pessoas uma inteligência para parar e pensar: peraí, o que são 120 contra eternidade? Eternidade não está falando de 100 anos, não está falando de 1000 anos, não está falando de 10.000 anos. Eternidade. Se fosse para você escolher, não é o caso, mas se fosse para você escolher, em 120 anos, você mora numa casinha daquelas bem ruinzinhas, daquelas casinhas de papelão mesmo, feita com reciclagem, lá na vila da vila. Você morou 120 anos lá, mas na eternidade você morar numa mansão. Qual que você escolheria? Se fosse para escolher, nos 120 anos numa casinha lá na vila, mas na eternidade uma mansão, ou o contrário. Aqui nos 120 anos eu moro numa mansão, Jurerê Internacional, Lamborghini na porta, mas lá você morar numa casinha de reciclagem lá na periferia, o que você escolheria? Aqui ou lá? Claro que é lá.
Claro que é lá. Se você tivesse que escolher isso, Deus te colocasse aqui agora, né? Olha, escolha aí, vamos lá, o que você escolhe? Você quer aqui? Uma casinha lá, morando, uma vidinha. Se fosse para escolher, não tem nada a ver, não é isso não. Eu estou falando de prioridade, eu estou falando do que é que ganha o teu foco, do que é que ganha a sua atenção, aonde é que você investe. Aonde é que você investe? Acumule tesouros lá no céu. Olha o que diz em Lucas 12, a partir do 15, Jesus explicando isso para nós. Olha só, palavras do nosso Senhor. Então lhes recomendou: tenha cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza. Avareza é amor ao dinheiro, é apego ao dinheiro. Não é meu, eu não posso, eu tenho que guardar. Isso é avareza. Isso é avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. O negócio deu certo, o emprego prosperou, ele ganhou muito dinheiro e ele está cheio da grana agora. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem 100 milhões aplicado, você tem dinheiro guardado à vontade, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. Vamos combinar? Jesus fez isso que eu te falei sobre colocar a escolha, só que de um modo, né, diferente do que eu coloquei aqui. Eu traduzi. O que Jesus está dizendo? Se você escolher focar o teu coração nos bens terrenos, você não vai viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Você precisa focar nos tesouros no céu, servir a Deus, servir ao propósito dEle. E como é que eu invisto em tesouros lá no céu? Quando você evangeliza, quando você discipula, quando você cuida das pessoas, quando você ajuda os necessitados, quando você serve os ministérios da igreja, quando você está fazendo aquilo que é obra do reino, você está investindo em tesouros lá do céu. Tesouros lá do céu, cumprindo a vontade, reproduzindo a vontade de Deus para a vida das pessoas. Você está investindo em tesouros no céu. Eu acredito piamente, mas piamente, e te provo isso na Bíblia, que todo o dinheiro que você ganha, tem três partes o dinheiro que você ganha. Uma parte do dinheiro que você ganha é semente. Está lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, se não me falha a memória, no versículo 10, ou é 10 ou é 9, está bem pertinho ali, 10, obrigado, eu recorri aos universitários, já recebi ali um apoio. Versículo 10, segundo aos Coríntios 9, 10, sabe o que está escrito lá? Aquele que dá semente ao que semeia. Uma parte do que você ganha, de tudo que vem na tua mão, é para semear. Se você come a semente, vai faltar colheita depois. Em alguma área vai faltar colheita. E pão para comer. A outra parte do que você ganha é pão. Aí você pode comer. E na continuação ele diz: e Deus
vos fará abundar em toda graça, para que você seja generoso e tenha em quantidade, para que você possa fazer muito mais e ter como ajudar muito mais. A terceira parte é para você guardar para o futuro, guardar para emergência, guardar para quando você ou até mesmo alguém precisar de um socorro. Princípio de José, o que o José ensinou para o faraó: uma parte é semente, outra parte é pão, outra parte guarda, invista. Se você quer ter uma vida financeira muito abençoada, você tem que juntar o que Deus fala sobre as finanças e, claro, a ciência econômica sobre as finanças. Porque tem pessoas que elas são dizimistas e ofertantes fiéis, mas administra mal o dinheiro, vive endividada e vive numa situação ruim. Ela não entendeu que ela deve seguir os princípios de Deus, mas também ela precisa seguir os princípios de administração financeira que Deus quer que ela tenha. Então, quando eu estou investindo lá nos tesouros do céu, com a minha vida, com meu testemunho, com a minha prática, eu estou levando Jesus para outras, eu estou cuidando, eu estou trabalhando, eu estou investindo em tesouros no céu. Mas claro, é o coração com que você faz isso também que é muito importante. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa está aqui no Ministério do Louvor, mas ele está aqui no Ministério do Louvor porque não tem outra pessoa. Então ele diz assim: eu nem queria estar lá no culto hoje, mas eu tenho que estar, porque não tem outra pessoa no meu lugar. Então eu tenho que estar lá para poder tocar, porque não tem outro. Não é o caso de ninguém aqui não, estou só ensinando sobre princípios de como você ter tesouros no céu. Eu diria para essa pessoa: meu irmão, ou que seja minha irmã, fica na tua casa dormindo, você ganha muito mais. Sabe por quê? Porque Deus ama quem dá com... Ele diz não por necessidade. Aqui nessa igreja, se alguém trabalha em algum ministério por necessidade, eu desobrigo essa pessoa: você não precisa trabalhar. Não, pastor, mas se eu não vier, não tem louvor. Nós colocamos uma música mecânica, não tem problema não. A gente vai colocar o Fernandinho para cantar aqui, né? Nós vamos colocar aqui os cantores mais famosos que existe para cantar aqui, não tem problema não. Porque você só pode dar com alegria. Ninguém deve ser forçado a nada. Eu estou citando aqui o louvor, mas eu estou falando de evangelismo, eu estou falando da atmosfera, eu estou falando de você fazer qualquer coisa. Eu só estou discipulando essa pessoa aqui porque o pastor falou que tem que discipular, então eu tenho que discipular. Não faça isso, pelo amor de Deus. Pode parar de discipular hoje. Eu só estou liderando esse life group porque disseram que eu tenho que ser líder, eu tenho que liderar. Não tem nada, você não tem nada. Jesus está ensinando: invista em tesouro no céu. Mas tem um princípio: tudo que você fizer para Deus, dizimar, ofertar, servir no ministério, evangelizar, discipular, liderar, tem um princípio: Deus ama quem dá com alegria. O que você pode dar com alegria? Isso junta tesouro no céu. Então vamos imaginar, hipoteticamente, que alguém está no Ministério do Louvor, mas ele está forçado. Eu só estou porque não tem outra, eu tenho que atender essa necessidade. Eu queria estar em casa dormindo, mas eu tenho. Ele está juntando tesouro no céu? Eu só estou evangelizando porque me falaram que eu tenho. Não faça isso não. Eu estou sendo dizimista porque me disseram que eu tenho que ser dizimista. Você não tem que ser dizimista. Você não tem que ser. É um ensino de Jesus, é uma chave de vida. Mas você precisa, acima de tudo, fazer tudo para Deus com alegria.
porque é a tua alegria em fazer, é o teu prazer, é a tua satisfação em servir a Deus e ao reino que vai gerar tesouros lá no céu. Você está entendendo? Então não é só eu fazer como ativista, não. Eu servir a um propósito, é isso. Mateus 6,19, Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Você sabia que tem gente que serve a Deus, que ela acha que se ela for dizimista, ofertante, por exemplo, a geladeira não pode estragar. Se a geladeira estragar, mas como? Como que estragou? Eu sou dizimista e minha geladeira estragou? Mas eu sirvo a obra, eu estou liderando um life group, eu estou no culto, eu estou fazendo a obra de Deus, e por que o meu carro bateu? E por que roubaram o meu celular? Mas Jesus disse que isso ia acontecer. Para quem que Jesus está falando isso aqui? É para incrédulos? Não, Ele está dizendo para nós mesmos: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói. A sua geladeira vai ser destruída pela ferrugem. Sim, verdade, com o tempo a sua geladeira vai apodrecer toda. E Ele está dizendo: e onde os ladrões arrombam e furtam? Sim, vai ter roubo sim, se você não vigiar bem direitinho, vão roubar a tua bolsa, vão roubar teu celular. Aqui os ladrões fazem isso. Por isso que o teu coração não pode estar nessas coisas terrenas. A geladeira enferrujou? Compramos outra. O carro bateu? Mandamos arrumar. Isso não move a nossa vida. Quem move a nossa vida é Deus. O ladrão levou o celular? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Compramos outro, aleluia, e vamos para frente. Nós não somos apegados a essas coisas, Ele está dizendo. Aí Ele continua: mas acumulem para vocês tesouro no céu, tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Você quer garantia? Você quer garantia mesmo? Só tem uma: tesouro no céu. Você pode pôr cerca elétrica, alarme, pode, juntei muito dinheiro, pastor, guardei, olha, eu tenho a grana lá guardada. Vem um plano econômico, leva seu dinheiro. Mas eu guardei no colchão, vem um ladrão e leva. Agora, se você investir em tesouro no céu, ferrugem não corrói, ladrão não rouba, ninguém toma o que você investe para a eternidade. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Mas como que eu acumulo tesouros no céu? Vou te dar 7 segredos aqui para você anotar no seu coração. Anota aí, para você guardar, tá? Como que eu posso acumular tesouros no céu? Vamos lá. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 17, 18 e 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponha sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes, é uma ordem, tá? Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Aleluia. Vamos esmiuçar, vamos pegar de um a um? Vamos lá. Qual que é o primeiro que ele fala para nós ali? Isso, qual que é o primeiro? Não seja arrogante. Tem dinheiro? Tem bens? Aleluia. Use esses bens para servir a obra de Deus, mas não seja arrogante. Não olha para as pessoas como se fosse melhor. Não seja arrogante porque você tem mais, porque você tem uma casa boa, um carro bom, um emprego bom, um trabalho bom. Não seja arrogante. A segunda coisa que ele explica para nós aí: não coloque sua esperança na incerteza da riqueza. Você pode ter muito hoje, amanhã pode não ter nada. Então não ponha sua esperança nisso.
Terceira coisa que ele ensina para nós nesse texto: coloque sua esperança em Deus. Coloque em Deus a sua esperança. Quem põe pão na tua mesa é Deus. É Deus que supre, é Deus que guarda, é Deus que protege. É Deus. Coloque a sua esperança em Deus. A quarta coisa que ele explica ali naquele texto: pratique o bem. Pratique o bem. Ajude pessoas, apoie. Tem alguém precisando de ajuda? Vai lá, ajude. Nós pastoreávamos um irmão aqui nessa igreja. Ele mudou-se para outro local, para outro estado. Esse irmão direto, ele me procurava, e ele dizia assim: pastor, se tiver alguém na igreja que o senhor sabe, pastor, que está precisando de ajuda financeira, fala comigo, pastor, fala comigo que eu vou ajudar, fala comigo. Ele ficava oferecendo, está aqui minha esposa de testemunha, que quantas vezes viu. Me diga, pastor, tem alguém precisando? Tem alguém precisando? Ele ajudou várias pessoas à nossa volta que estavam precisando. Olha que lindo. Pratique o bem, pratique o bem. Tem alguém precisando? Ajude. Olha a quinta coisa que ele fala nesse texto aqui, o Espírito Santo usando Paulo, falando para Timóteo: seja rico em boas obras. Seja rico em boas obras. Se você está evangelizando, discipulando, liderando, servindo no ministério, irmão, faz de coração, glorifique a Deus. Que oportunidade que você tem de investir no reino, na eternidade. Você está juntando tesouro no céu. Na realidade você está ganhando muito mais do que quem é financiado para fazer a obra. Você está ganhando mais. Aquela pessoa que recebe financiamento para fazer a obra vai ter menos recompensa na eternidade do que você, porque você está até financiando. Você financia a obra e ainda doa a sua mão de obra, trabalhando pela obra. Quem está juntando mais? Seja rico em boas obras, sirva a obra, mas com alegria, de coração, se doe. Você está investindo na eternidade. E a sexta, generosos em dar. Seja generosos em dar. Dê atenção para tua esposa, para o teu marido, para o teu filho, para o teu pai. Faça algo. Eu não tenho dinheiro, faz um bolo e dá para a pessoa que está necessitada. Eu não posso doar 1 quilo de arroz, doe meio quilo de arroz, mas doe. Seja generoso. E a sétima e última, ele diz: prontos a repartir. Seja pronto a repartir. Isso é forte demais. Em Lucas 16, 9, ele diz assim, o próprio Jesus dizendo: por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando terminar sua vida aqui na terra, estes amigos os recebam nas moradas eternas. Ou seja, cada pessoa que você ganhou para Jesus aqui, ou ajudou a ganhar, porque quando você está entregando o dízimo na igreja, suas ofertas, até o seu testemunho, vidas estão sendo ganhas através da sua vida. E tudo isso, quando você chegar na eternidade, Jesus está figurando aqui dizendo: você vai ser recebido por esses amigos. Ou seja, você juntou tesouros na eternidade. Use a riqueza desse mundo para juntar tesouro na eternidade. O que Deus te dá não é para você guardar e ficar para você ter cada vez mais. Não, divida, reparta isso. Reparta tudo que Deus te deu. O Rick Warren, um dos grandes líderes na igreja americana, ele diz assim, no final da vida, na prestação das contas, a questão será: quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade, ou quantas não estarão por causa da sua avareza? É muito sério isso, é muito sério. E eu quero finalizar dizendo: receba Jesus como Senhor e Rei da sua vida. Receba Jesus como Senhor e Rei. O Espírito Santo, ele diz assim, em Romanos 10, 9, ministério de louvor: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
confessa, mas creia. Crer é ação, prática, viver a palavra, viver a palavra. Coloca em pé, eu quero declarar bênçãos de Deus, um fluir do Espírito Santo sobre a sua vida. Deixa o reino de Deus vir sobre você, deixa o reino de Deus fluir sobre você. Seja um agente transmissor do reino de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.